O que é a Santa Ceia e o que ela representa? Essa é a nossa aula 9 da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, seja muito bem-vindo, que a paz de Deus esteja com você. Eu sou Wagner Ismael Lemes e nós estamos aqui para mais uma aula da série Fundamentos da Fé Cristã, onde nós vamos falar sobre a celebração da Santa Ceia, que é uma ordenança importante que Jesus deixou para o povo cristão. Antes, eu só quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo, também compartilha com mais pessoas para que também sejam abençoados com essa palavra. E também me segue lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes. Você pode escrever tudo junto ali, né? Wagner Ismael Lemes. E lá você está postando sempre conteúdo que vai edificar a tua vida. Então vamos para a nossa aula de hoje falar sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia, então, ela é formada por duas palavras. Santa Ceia. Ceia é o que nós conhecemos. Por exemplo, no Natal a gente tem a ceia do Natal. É uma refeição. Então, Santa Ceia quer dizer que é uma refeição santa. Uma refeição santificada. Ela é uma refeição como a gente faz, só que ela tem elementos que tornam essa refeição santificada. Então a Santa Ceia ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo na noite anterior à sua crucificação, após sua entrada triunfal em Jerusalém. Durante um jantar junto com seus discípulos, Jesus ele predisse a sua morte e ele falou da necessidade de celebrar a Santa Ceia em memória dele, até que ele voltasse. E esse jantar aconteceu em uma noite que celebrava-se então a Páscoa judaica. A Páscoa judaica ela está intimamente ligada com a Santa Ceia, por isso é necessário a gente falar um pouquinho a respeito disso, para que você possa entender e ter esse pano de fundo do que é a Santa Ceia e qual a relação que ela tem então com a Páscoa judaica. E nós vamos falar um pouquinho então sobre justamente a Páscoa judaica. Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 26, versículo 17, nós temos algo interessante que ele escreveu. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, aqui ele tem um item, né? Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Aqui então nós temos esses dois termos, que seriam os pães sem fermento e a refeição da Páscoa. Como eu falei, é uma refeição, né? Por isso que tem uma ligação e a gente vai entender melhor isso. A Páscoa judaica ela era uma festa anual celebrada pelo povo de Israel, comemorando a sua libertação da escravidão do Egito. Se você for lá ler em Êxodo, você vai ver a respeito da libertação do povo que estava escravizado no Egito. Quando esse evento épico aconteceu, Deus deu algumas ordens a Moisés. Deus disse para ele o que ele deveria fazer justamente antes de o povo sair do Egito. Entre eles era sacrificar um cordeiro para que o sangue servisse como um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 5 a 7 e versículo 12 a 13 diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas vigas superiores e nas laterais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, e aqui está o grande detalhe, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui nós temos o relato daquilo que Deus ordenou a Moisés que fizesse justamente antes que o povo de Israel saísse do Egito. Ele pediu para que fosse sacrificado um cordeiro e ele tem algumas especificações desse cordeiro, né? Sem mancha, sem mácula, né? Um cordeiro puro. E esse cordeiro, então, ele serviria para duas funções. Primeiro, o sangue desse cordeiro serviria para colocar sobre os umbrais das portas de todo o povo de Israel, das casas, né, de cada família. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar e se ele visse o sangue, ele iria passar adiante. Ele não mataria o primogênito daquela família. Mas se não tivesse esse sangue, aí sim, o primogênito seria morto.
Então esse sangue teria um simbolismo de liberdade, tá? De proteção também sobre aquela casa. E a segunda função desse cordeiro seria um alimento, ele serviria de alimento também. Então esse cordeiro era uma representação do próprio Cristo. E além de utilizarem o sangue como sinal, esse cordeiro seria uma refeição para o povo logo antes da partida. E essa refeição, então, seria a Páscoa judaica. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui nós temos a referência de que realmente aquele cordeiro serviria como uma refeição e essa refeição seria como um sinal da libertação do povo de Israel do Egito. E isso seria então a celebração da Páscoa. E junto com a refeição da Páscoa, Êxodo 12:17 diz: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo para todas as suas, ou por todas as suas gerações. Então aqui, juntamente com o cordeiro, nós temos os pães sem fermentos que a gente leu justamente ali em Mateus, né, onde a gente falou no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Isso aqui nós já estamos falando do Novo Testamento. Eles ainda celebravam a festa dos pães sem fermento, ou seja, a Páscoa, eles ainda celebravam nos dias de Jesus, depois de tantos anos, né? Depois que Israel saiu do Egito, todos os anos eles comemoravam a Páscoa, que era justamente a morte ou sacrifício desse cordeiro e os pães sem fermento. Agora, qual que seria a relação da Páscoa e da Santa Ceia? É isso que nós vamos falar um pouquinho agora. A Santa Ceia, então, seria uma associação da morte do cordeiro, que era o cordeiro da Páscoa, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O cordeiro era morto para que, através do sangue nos umbrais da porta, o povo fosse salvo da morte. Veja bem, quando a gente fala que Jesus morreu na cruz do Calvário, a gente fala que ele morreu para que nós fôssemos salvos da morte espiritual. Naquele caso, o cordeiro que era morto lá na Páscoa, ele simbolizava então a liberdade das pessoas, do povo de Israel, da morte, porque todos os primogênitos seriam mortos. Então, aquele que tivesse o sangue nos umbrais e participasse da Páscoa, ele teria sua vida poupada, ou melhor, o primogênito teria sua vida poupada, né? Então, o sacrifício de Jesus representava o cordeiro e o seu sangue, livrando os seres humanos da morte espiritual. Então, nós temos aí uma relação muito forte entre a Páscoa e a Santa Ceia, que nós vamos falar um pouquinho agora. Voltando então ao Novo Testamento, falando agora sobre a Santa Ceia no Novo Testamento, Jesus celebrou a Santa Ceia durante a refeição da Páscoa. Tá? Então, foi exatamente no dia da Páscoa que Jesus celebrou a primeira Santa Ceia. E isso está registrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou deixar aí na tela para você ver a referência de cada um. Lembrando que João ele tem uma visão um pouquinho diferenciada, né, a respeito da Santa Ceia. Ele não fala exatamente da Santa Ceia, mas ele traz elementos que aconteceram, digamos, nos bastidores ali da Santa Ceia. Então, nessas referências aí você vai encontrar todo o relato da Santa Ceia, da primeira Santa Ceia, né? E nós lemos, então, no livro de Marcos, do que era composta a Santa Ceia. A refeição da Páscoa, formada pelos pães sem fermento, e o cordeiro sacrificado. Então, nós temos 2 itens, pães sem fermento e o cordeiro sacrificado, que seria o sangue dele, representaria, então, o sangue de Cristo, e o pão sem fermento representando o corpo de Cristo. Diz ali Marcos 14:12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então foi no mesmo dia da refeição da Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia. E vamos falar um pouquinho então sobre justamente a primeira Santa Ceia. Por fim, temos o relato de como foi realizada a primeira Santa Ceia com Jesus e seus discípulos, Marcos 14, 22 a 24. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam.
e lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então esses dois itens da Santa Ceia, o pão e o cálice, representavam justamente o corpo e o sangue de Jesus. Vale nós falarmos aqui que quando participamos da Santa Ceia, a gente está participando como um simbolismo. Ali nós não temos o corpo em si, né? É uma figura, na verdade, é um simbolismo do corpo de Jesus através do pão. E o cálice não é o sangue de Jesus, mas é uma representação do sangue de Jesus. E alguns tempos depois, então, o apóstolo Paulo ele recebe do próprio Cristo algumas orientações a respeito da Santa Ceia e a importância dela para o corpo de Cristo, que justamente é a igreja, né? Isso veio como um complemento e esclarecimento para o mandamento de Jesus Cristo a respeito da Santa Ceia. E então ele vai relatar aquilo que ele recebeu do próprio Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler um pouquinho antes, ali no versículo 17, porque normalmente se começa a partir do versículo 23, né? Mas algumas informações são importantes aqui a respeito da Santa Ceia no versículo 17 também do capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia. Então aqui ele está falando a respeito da refeição, né? Cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Até aqui, então, ele está, na verdade, repreendendo a igreja de Corinto por conta da forma como eles estavam agindo em relação à Santa Ceia. Eles não estavam respeitando aquilo que a Santa Ceia representava. A Santa Ceia representava, então, a comunhão entre os irmãos. Era uma refeição que todos faziam juntos. Ou seja, naquela época era um pouco diferente de como a gente faz hoje. Naquela época era como se fosse um grande banquete. Todos traziam os seus alimentos e repartiam uns com os outros. Né? Ali era celebrado então a Santa Ceia naquela comunhão de todas as pessoas. Só que o que acontecia é que uns chegavam antes, né, levavam todas as comidas e comiam antes que os outros chegassem. E isso então não era o propósito essencial da Santa Ceia. O propósito era que todos estivessem juntos, unidos, no mesmo propósito. Inclusive ali ele fala que justamente ele diz a divisão entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Ou seja, Paulo ele está dizendo que esse problema que acontecia, na verdade, ele era benéfico. Por quê? Porque aqueles que estavam tomando a Santa Ceia ou participando da Santa Ceia indignamente, que nós vamos falar um pouquinho depois, essas pessoas seriam percebidas. E elas poderiam ser tratadas, então, em alguns casos até, fosse o caso, excluídas do convívio ali, justamente porque eles estavam desvirtuando o propósito essencial da Santa Ceia. Então Paulo ele critica asseveramente, ele chama a atenção da igreja justamente por não estar entendendo o propósito da Santa Ceia. E então ele fala ali a respeito da Santa Ceia no versículo 22, dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então ele está sendo bem claro, ele recebeu do próprio Jesus Cristo aquilo que ele falou para eles, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse. Então, a noite que foi traído era justamente o dia da Páscoa. E quem traiu ele foi Judas. Tudo isso aconteceu na mesma noite, né? Jesus celebrou a Santa Ceia, era o dia da Páscoa, ele foi traído, né? Ele foi até o jardim do Getsêmani, ele foi preso ali pelos soldados e tudo isso aconteceu naquela noite mesmo, naquela mesma noite, né? E aí ele continua dizendo assim: porque o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha só, por isso que Paulo, ele antes de falar tudo isso aqui a respeito da Santa Ceia, ele chama a atenção do povo, dizendo que eles estavam participando da Santa Ceia indignamente, ou seja, porque eles não estavam entendendo ou estavam ignorando o fato de que a Santa Ceia tinha um propósito específico. E aí ele continua dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que seria esse exame? Na verdade, seria você examinar a você mesmo se você sabe o porquê que você está participando da Santa Ceia. Se você sabe o que é a Santa Ceia, qual o propósito da Santa Ceia. Porque muitos estavam participando sem se preocupar com isso. Para eles era simplesmente um banquete, era ir lá comer e ir embora. Não. Eles não estavam entendendo e por isso eles estavam participando do sangue e do corpo de forma indigna. E então ele continua dizendo assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então ele está sendo muito claro naquilo que ele está falando. Você precisa examinar o teu coração em relação à Santa Ceia. Você precisa saber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e o propósito da Santa Ceia. Senão é melhor que você não faça, você não participe. Por quê? Porque o teu coração não está naquilo ali e vai ser muito pior para você porque você pode ser condenado com o mundo, assim como está escrito ali, né? Porque quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então é muito importante, é muito séria a questão da Santa Ceia. E aí ele continua dizendo ali: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, então ele está falando justamente de um banquete, de uma ceia. Esperem uns pelos outros, isso quer dizer o quê? Comunhão. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então aqui Paulo está sendo bem enfático em relação à Santa Ceia e ao propósito da Santa Ceia. Então aqui eu queria trazer aqui 5 propósitos da Santa Ceia, né? A primeira coisa é que é um memorial da morte de Jesus até que ele venha. 1 Coríntios 11, 25 a 26. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Olha só, em memória de mim. Ou seja, a gente toma a Santa Ceia, a gente participa da Santa Ceia para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e o porquê que ele fez aquilo. Por isso que é importante você saber o que você está fazendo. Você está ali relembrando, né, trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a gente participa do cálice e do pão, a gente está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós vamos precisar fazer isso até que ele venha. O segundo propósito da Santa Ceia é a reafirmação da nossa fé e comunhão com Cristo. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, dessa forma, nós temos uma reafirmação. Toda vez que a gente participa da Santa Ceia, a gente reafirma no nosso coração que nós estamos conectados, que nós estamos nele, que nós permanecemos em Cristo. Então, esse é o segundo propósito da Santa Ceia. O terceiro propósito é a comunhão com a Igreja de Cristo, como eu falei. Não é simplesmente participar da Santa Ceia sozinho, mas é uma simbologia, na verdade, da nossa comunhão, uma representação da nossa comunhão com a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Então aqui nós temos claramente
o direcionamento de Paulo dizendo que a Santa Ceia serve como uma comunhão entre os irmãos, entre o corpo de Cristo, entre aqueles que fazem parte da igreja. Então esse é um dos propósitos também. Por isso que é importante você estar em comunhão com o teu irmão. Se você tem problema com alguém, vai lá e pede perdão. Não dá para você participar da Santa Ceia tendo problema com o irmão. Por quê? Porque você está participando de um mesmo pão, de um mesmo corpo. Você está fazendo parte de algo que é junto, que está junto, que é o corpo de Cristo. Então não dá para você ficar com problemas com o teu irmão participando da Santa Ceia. Isso também é, de certa forma, você participar da Santa Ceia de forma indigna, porque você não está entendendo o propósito da Santa Ceia, que é a comunhão uns com os outros. Quarto propósito é relembrar-nos de que fomos perdoados e libertos do pecado através do sangue de Cristo. Mateus 26 e 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui nós, quando participamos da Santa Ceia, estamos relembrando também que o sacrifício de Jesus nos trouxe o perdão dos pecados e a libertação. Então nós precisamos sempre entender, participando do cálice e do pão, nós temos a representação e a lembrança de que Jesus nos perdoou de todos os pecados. Nós já estamos livres dos pecados. E o quinto propósito então, da Santa Ceia é para termos a vida eterna. João 6,54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nós participamos da Santa Ceia justamente para que nós possamos ter a vida eterna. E por fim, então, para nós finalizarmos essa aula, eu queria fazer algumas observações importantes aqui, né? A primeira, então, é beber indignamente. O que isso quer dizer? É beber sem saber o que está fazendo. Quando você participa da Santa Ceia sem saber aquilo que você está fazendo, como eu já falei, você está participando da Santa Ceia indignamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 e 22. Olha que forte isso. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Por que Paulo está falando isso? Porque o povo de Corinto, lembrando que ele está falando isso para a igreja de Corinto, eles participavam dos banquetes dos pagãos. Então eles, ao mesmo tempo que eles iam participar do banquete da Santa Ceia do Senhor, eles iam participar também dos banquetes mundanos, dos banquetes pagãos, né, que eram comidas oferecidas a ídolos, a demônios. E ele está dizendo, e enfaticamente ele está dizendo, não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então aqui nós estamos claramente entendendo que quando a gente entende o que é a Santa Ceia, a gente não vai conseguir se misturar com o mundo, ou com as coisas do mundo, ou com os banquetes que o mundo proporciona, mas nós focaremos a nossa vida naquilo que nós estamos fazendo. Outra coisa importante é que o pão e o vinho, ou o suco da uva, simplesmente simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque em algumas correntes aí teológicas dizem que o sangue e o corpo de Cristo estão realmente sendo transformados ali naquele pão e o suco da uva, né? Então, eles dizem que justamente aquilo está sendo transformado, e não é só um simbolismo, né? Quando a gente participa do pãozinho ali, né, do pão e do suco da uva, é um simbolismo do sangue e do corpo de Cristo. E outra coisa importante, somente pessoas que já aceitaram a Cristo e entenderam o propósito da morte de Cristo na cruz é que podem participar da Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia é um memorial da morte de Jesus até que ele venha. Se você participa da ceia sem saber o que ela representa, você pode ser condenado com o mundo. Então é importante, você estar participando de forma indigna, sem saber o que você está fazendo. E outra coisa, preferencialmente que essa pessoa já tenha firmado o compromisso com Jesus através do batismo nas águas. Não é que seja necessário o batismo nas águas, por quê? Porque talvez uma pessoa aceitou Jesus, ela já entendeu qual o propósito do sacrifício da cruz. Em algumas igrejas as pessoas não tomam Santa Ceia se não estiverem batizadas. Em outras sim, né? Outras igrejas as pessoas podem tomar a Santa Ceia sem ter sido batizadas nas águas. Mas eu acredito, agora é uma questão pessoal e um posicionamento meu,
de que se uma pessoa está há 1 ano, 2 numa igreja, aceitou Jesus, mas não se batizou, é porque ela não quer ter um compromisso com Deus assim, com Jesus. Então, nesse caso, ela não entendeu o propósito daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por quê? Porque se ela entender, inclusive eu quero deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu falei sobre o batismo nas águas e a importância do batismo. Tá? Então, se uma pessoa não se batizou nas águas, é porque ela ainda não entendeu que o compromisso dela com Jesus deve acontecer. E por esse motivo eu acho meio arriscado essa pessoa participar da Santa Ceia, porque ela pode ser condenada. Então é muito mais tranquilo você participar da Santa Ceia já tendo sido batizado nas águas, tá? Então é um posicionamento meu, eu acredito dessa forma, mas algumas igrejas dão a Santa Ceia para pessoas que não foram batizadas ainda nas águas, tá bom? Então essa nossa aula aí sobre a Santa Ceia, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, né, qual a tua dúvida, e se você gostou desse conteúdo, também comenta aqui embaixo, né, o que você achou, o que você aprendeu, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo para que essas pessoas recebam uma orientação da palavra de Deus a respeito da Santa Ceia, tá bom? Então eu te espero na próxima aula, nós vamos estar dando sequência aí às nossas aulas da série Fundamentos da Fé Cristã. Que Deus abençoe tua vida e até lá!